Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos entender um pouco sobre a fisiologia da tosse e a farmacologia dos medicamentos isentos de prescrição que podem ser usados para controlar esse sintoma que incomoda tanto e leva tantos pacientes a procurar serviços de saúde, não é verdade? Bora para o vídeo? Para começar, vamos ver a anatomia e funções do sistema respiratório. Veja na imagem que esse sistema é formado pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e, finalmente, brônquios e bronquíolos, já lá dentro dos pulmões. Esse conjunto de órgãos tem como objetivo conduzir o ar que respiramos para os bronquíolos, onde ocorrerão as trocas gasosas, ou seja, absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Para que as trocas gasosas ocorram com máxima efetividade e sem ocorrência de processos inflamatórios e infecciosos, o sistema respiratório funciona como um filtro que torna o ar compatível com as trocas gasosas. O ar entra sujo na cavidade nasal, cheio de partículas suspensas como poeira, pólen e etc. Além disso, o ar em geral é seco e frio quando comparado com o nosso corpo. Assim, ao longo do trato respiratório, ele vai sendo otimizado, chegando até os bronquíolos limpo, quente e úmido. Isso ocorre graças ao trabalho de diversas estruturas, desde a presença de pelos na cavidade nasal, que retém as partículas mais grosseiras, até a histologia do tecido epitelial do trato respiratório, que é importantíssimo para a filtração do ar que respiramos. Veja na imagem que esse tecido é formado por células de Goblet, que produzem um muco que reveste todo o tecido. Além disso, células epiteliais ciliadas fazem um movimento que remove constantemente esse muco, fazendo com que a sujeira retida seja sempre removida. Porém, nem sempre o fluxo de muco é suficiente para a remoção de partículas aderidas. Por isso, o epitélio respiratório é rico em terminações nervosas, que podem detectar a presença de algo errado e disparar sinais que são enviados ao sistema nervoso central. Vamos ver como isso acontece. Essas terminações nervosas estão presentes principalmente no pulmão, mas estão presentes também no esôfago e no coração. Assim, sempre que algo de errado acontece nesses órgãos, há envio de sinais ao sistema nervoso central, que interpreta essa informação e responde, gerando o que a gente conhece como a tosse. Essa tosse pode ser uma tosse simples ou uma super tosse, como a da Phoebe Buffay da série Friends. Vocês já viram essa série? Vamos passar o slide antes que ela passe mal. Agora que vocês sabem que a tosse é uma resposta a algo que está errado ali nos pulmões, esôfago ou coração, fica claro que a tosse em si não é uma doença, é uma resposta a algo estranho que está ocorrendo. Assim, é importante que todo profissional da saúde tenha em mente que atenuar a tosse nem sempre é uma boa estratégia, pois atenuar a tosse tende a manter dentro do nosso corpo algo que não deveria estar ali. Sempre tenham em mente que para acabar com a tosse é necessário tratar o que causa a tosse. Mas o que causa a tosse? Vamos dar uma olhadinha nos próximos slides. A forma mais simples de classificar os tipos de tosse é pelo tempo de duração do sintoma. Assim, a tosse pode ser aguda, ou seja, aquela que dura até no máximo 3 semanas, subaguda, quando dura entre 3 e 8 semanas, e crônica, que é quando ela dura mais de 8 semanas. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses tipos. A tosse aguda dura até 3 semanas. Veja que 3 semanas tossindo é bastante tempo, e isso tem um grande impacto na vida do paciente, e às vezes faz com que ele procure o médico. Porém, nem sempre tossir por esse período é um sinal de alerta para esses pacientes, e nem sempre ele precisa ir até o médico. Nestes casos, a tosse geralmente é um sintoma de infecções no trato respiratório superior, como gripes,
resfriados, sinusite e traqueobronquite. Em todos esses casos, o ar mais seco, pouca hidratação e baixa imunidade momentânea fazem com que micro-organismos presentes no ar fiquem aderidos no epitério respiratório, gerando inflamação e tosse. O mesmo pode acontecer no caso das alergias, mas nesse caso, algum agente alérgico como pó, pelos de animais, pólen, ficam aderidos ali nesses tecidos, gerando todos esses sintomas. Nesse caso, quando há ausência de sinais de alerta, o paciente não precisa procurar o médico. Poderá recorrer a remédios caseiros ou medicamentos isentos de prescrição para controle dos sintomas, pois sua imunidade irá resolver o problema sozinho. Daqui a pouco falaremos sobre os tratamentos possíveis. Porém, quando o paciente está imunossuprimido, a tosse, mesmo aguda, pode se tornar mais complicada e o paciente precisa de acompanhamento médico. São exemplos dessas situações pacientes com diabetes mellitus, HIV, câncer, doenças autoimunes, insuficiência renal e doenças respiratórias crônicas. Mas atenção! Pacientes imunocompetentes que apresentem os sintomas de febre persistente acima de 38,5 graus, falta de ar, dor no tórax, perda no apetite e queda de estado geral, devem ter acompanhamento médico, já que esses são sinais de alerta até mesmo na tosse aguda. Agora, caso a tosse acompanhe o paciente por mais de 8 semanas, ela passa a ser uma tosse crônica. Nestes casos, diversas causas podem estar gerando a tosse no paciente. Pode ser a doença da asma, que é caracterizada, além da tosse, por rinite, sinusite, chiados e sibilos, que são aqueles relatos que os pacientes asmáticos têm de ter uma sensação de o pulmão chiar ali no momento da respiração. Às vezes eles relatam que parece que tem um gato preso ali dentro do peito. Isso é muito comum na asma. Outra possibilidade é a tosse ser causada por refluxo gastroesofágico. Você se lembra que o esôfago também possui terminações nervosas da tosse? Pois bem, nesses casos, o suco gástrico é regurgitado até o esôfago e estimula essas terminações, gerando tosse nesses pacientes. Outra possibilidade, que infelizmente é bem comum, é o fumo. O fumo, a longo prazo, leva a um caso de bronquite crônica, que é muito caracterizado por uma tosse seca e persistente. Outra possibilidade é o gotejamento pós-nasal, que é uma alteração anatômica que alguns pacientes apresentam, que favorece o aparecimento de algumas infecções e inflamações. E, por fim, o consumo de medicamentos antihipertensivos pertencentes aí à classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os famosos inibidores da ECA. Esses medicamentos causam tosse em até 15% dos pacientes. Em todos esses casos, é necessário que o paciente tenha um acompanhamento médico para que as condutas corretas sejam tomadas. A tosse crônica também possui sinais de alerta. Pacientes com tosse há mais de 8 semanas, apresentando febre acima de 38,5 graus, perda de peso ou tosse com catarro sanguinolento, devem ser imediatamente encaminhados ao médico. Estes são sinais de doenças mais graves, como a tuberculose, que infelizmente ainda é endêmica aqui no Brasil, e câncer em algum órgão do trato respiratório. Agora que você conhece mais sobre a tosse, você pode realizar algumas perguntas para o paciente que o ajudarão a decidir se ele precisa ou não de acompanhamento médico. Pause o vídeo e dê uma olhada em algumas dessas perguntas. De forma geral, existem 3 principais classes de medicamentos isentos de prescrição que podem ser usados no controle da tosse aguda sem a presença de sinais de alerta. Eles podem ser antitussígenos, como a dropropizina, a dextrometorfano e o oxomemazina. Ou eles podem ser expectorantes, como o iodeto de potássio, a guaifenesina e o ambroxol. Por último, temos os mucolíticos, que são
a acetilcisteína, a carbocisteína, a bromexina e, por fim, o benzoato de sódio. Vamos dar uma olhadinha em como agem essas três classes terapêuticas. Os antitussígenos têm uma ação direta nas terminações nervosas que levam os sinais da presença de partículas do tecido epitelial ao sistema nervoso central. Estes fármacos reduzem o limiar de excitabilidade das terminações nervosas. Assim, o estímulo para que o paciente comece a tossir precisa ser maior. E isso faz com que ele tussa menos vezes ao dia. Tenham em mente que estes fármacos têm baixa efetividade. Eles vão reduzir o número de vezes que os pacientes tossem, mas isso nunca chega a zero. E nem seria interessante, não é verdade? Os mucolíticos, eles agem fluidificando o muco. Como eles fazem isso? Eles agem quebrando ligações peptídicas nas moléculas ali do muco e isso faz com que o muco fique mais fluido e assim ele é removido mais facilmente com os movimentos ciliares. Como isso favorece a remoção de partículas, a tendência é que o paciente passe a tossir menos vezes ao dia. Por fim, temos os agentes expectorantes. Esses fármacos não agem diretamente no muco e não também nas terminações nervosas. Porém, eles estimulam as células ciliadas a trabalharem mais. Assim, o clearance de muco aumenta, favorecendo a remoção de partículas e também melhorando o número de vezes que o paciente tosse ao dia. Existem medicamentos aqui no Brasil que combinam estratégias diferentes e outros que têm apenas um fármaco como princípio ativo. Vamos dar uma olhadinha nas principais opções disponíveis? Pessoal, nos próximos 3 slides vocês vão ver aí uma tabela que traz um resumo das principais características dos medicamentos isentos de prescrição que são aplicáveis aí para tratamento da tosse aguda sem a presença de sinais de alerta. Se vocês tiverem interesse, deixe um comentário aqui no vídeo com o seu e-mail, que eu posso te mandar essa tabela sem problema nenhum. Entretanto, tenha sempre em mente que se você quer uma informação 100% atualizada, é sempre legal você ir diretamente na bula, né? Porque essa tabela é um recorte do que eu encontrei aqui neste momento que eu estou gravando o vídeo. Essas informações mudam, né? A bula vai sendo atualizada ao longo do tempo, tá bom? Mas serve ali de um resuminho, de um parâmetro para você ter uma ideia, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nessa tabela? Bom, pessoal, nesse primeiro momento aqui da tabela, os 3 primeiros medicamentos, eles têm indicação na tosse não produtiva, ou seja, é aquela tosse alérgica sem a presença de acúmulo de muco. O primeiro medicamento ele é composto de hidropropizina, que é essencialmente um antitussígeno. Aqui no Brasil, a marca referência é a marca chamada de Vibral. Disponibiliza esse fármaco na forma de xarope ou de gotas. Esse fármaco, como eu disse para vocês, a vantagem dele é reduzir um pouco o número de vezes que o paciente tosse ao dia. Porém, essa redução não é tão significativa, certo? Uma desvantagem é que ele contém açúcar e a posologia indicada na bula pede aí que você faça a administração 4 vezes ao dia. Isso vai acabar calhando, né, com o momento da noite, vai ter que acordar esse paciente durante a madrugada. Mas, se ele tem tosse seca, essa pode ser uma opção de tratamento. O segundo medicamento contém a combinação de fármacos mucolíticos, antitussígenos e sedativos, expectorantes e fluidificantes. Esse aí é o xarope SPEC, muito conhecido aqui no Brasil, né? Acho que a grande desvantagem dele é ter um pouco de efeito sedativo. Isso é atribuído ao fármaco oxometazina, né? Mas ele combina vários efeitos ali, né? Então, a efetividade dele tende a ser um pouco maior do que o xarope Vibral, que só tem dropropizina, certo? Ele pode ser tomado de 3 a 6 vezes ao dia, dependendo da idade do paciente, né? E ele não contém açúcar.
O terceiro medicamento é o xarope VIC 44E, que tem na sua composição guaifenesina e dextrometorfano. Esses dois fármacos vão garantir aí efeito antitussígeno e fluidificante, certo? Além disso, o fabricante informa que esse xarope é mucoadesivo e dá uma sensação de conforto na garganta dos pacientes, sendo aí uma boa alternativa para pacientes que relatam dor de garganta associada à tosse, o que é bastante comum, não é verdade? Pessoal, esses próximos 4 medicamentos têm como indicação a tosse produtiva, ou seja, aquela tosse que tem acúmulo de secreção nas vias aéreas. O primeiro deles é o medicamento Transpulmin. Ele tem como ativo a guaifenesina. Esse ativo é um fluidificante, ele vai diminuir a viscosidade do muco e tem indicação nesse tipo de tosse. Ele pode ser utilizado em crianças acima de 2 anos, isso é uma vantagem, porém ele contém açúcar na sua composição. Já o xarope Mucosolvan, ele tem como ativo o cloridrato de ambroxol, que é um expectorante, então ele vai estimular os cílios e favorecer a remoção de muco, né? Ele, por sua vez, não contém açúcar e é indicado para crianças maiores de 2 anos. O terceiro fármaco é a carbocisteína, que está presente no xarope carbocisteína. Esse ativo ele diminui a produção de secreção e tem ação mucolítica. Também é indicado para crianças aí acima de 2 anos de idade e contém açúcar. Bom, destes fármacos eu gostaria de chamar a atenção da acetilcisteína. O xarope à base de acetilcisteína, ele tem ação fluidificante e, além disso, a acetilcisteína é sabidamente antioxidante. Como a oxidação é um efeito muito comum em processos inflamatórios e infecciosos, acaba que a acetilcisteína tem aí um efeito duplo, né, para o tratamento dessas circunstâncias. Então, ela é sempre uma boa opção, certo? Além disso, fica de curiosidade, né, a acetilcisteína pode ser usada no tratamento por intoxicação de paracetamol, mas esse assunto fica para um próximo vídeo, tá bom? O último fármaco aqui é o cloridrato de bromexina. Eu deixei ele por último porque ele está disponível na marca chamada de Bisolvon. Essa marca ela tem como forma farmacêutica a solução que pode ser administrada tanto por via oral como também por via inalatória. E isso é muito interessante, já que a inalação, somente com soro fisiológico, já tem uma grande efetividade aí no tratamento da tosse, porque a hidratação das vias aéreas favorece a produção de muco, a eliminação de muco, dá ali uma sensação de conforto para o paciente. Então, a inalação por si só já é bem interessante, né? E ainda, nesse caso, seria a inalação com associação de cloridrato de bromexina, que é um fluidificante, né? Isso é muito interessante porque você está levando o ativo diretamente para as vias aéreas, né? As vias respiratórias, diferente dos outros fármacos que eram administrados por via oral e precisariam ser absorvidos e distribuídos ali até chegar na região do trato respiratório. Isso é uma grande vantagem desse tipo de abordagem, certo? A ação dele é fluidificante, ele tem aplicação ali para crianças, né, também acima de 2 anos. A questão é, se for ser realizado por inalação, o paciente vai ter que ter todo o aparato ali de inalação na casa dele, ou vai ter que estar disposto a adquirir, o que nem sempre é interessante pelo ponto de vista financeiro. Mas é uma boa alternativa aí para o tratamento da tosse produtiva. Bom, pessoal, para finalizar, podemos pensar aí em tratamentos não medicamentosos para tosse aguda sem a presença de sinais de alerta, né? A gente pode ter um olhar aqui para o que a gente tem na nossa casa como paciente, né? Como pessoas que já tivemos tosse ou vamos ter em algum momento, e também como profissional de saúde, né? Eu sempre procuro olhar pelo lado do farmacêutico, já que essa é a minha formação. Então, assim, o farmacêutico ele pode olhar ali ao redor dele, né? Se ele vê que o paciente
tem uma tosse não produtiva, por exemplo, e que não está muito disposto a optar por um tratamento medicamentoso, ele pode optar por outros produtos que de repente tem ali na própria drogaria, né? Então, eu acho que um bom exemplo, né, seria o mel com limão. Né? O mel é um produto que teria na drogaria, o limão ele tem na casa dele. Né? Então, além de ser muito saboroso, deglutir o mel com limão, ele dá uma sensação de tranquilidade, né? O açúcar do mel e os produtos ali herbais, né, que as abelhas acabam trazendo para a composição do mel, eles são antissépticos, né? São anti-inflamatórios, são antioxidantes, tudo isso tem um efeito bem interessante aí para tosse aguda. Né? Outra abordagem seria bebidas quentes e leves. Né? Uma farmácia magistral, por exemplo, é comum a presença de chás ou numa ervanaria mesmo, né? E são coisas que a gente tem em casa. Um chá de camomila, por exemplo, de erva cidreira, né? Com essas propriedades também, calmantes, antioxidantes. Né? O simples fato da água, né, na temperatura morna passar pela garganta já é um conforto que o paciente pode experimentar. Né? Outra alternativa que pode ser interessante é o leite queimado. Né? Então você faz ali um caramelo com açúcar mesmo, né? E dilui esse caramelo com leite. Além de ficar muito saboroso, vai dar essa sensação de calma, de tranquilidade ali para esse momento aí de tosse, já que o paciente vai estar bastante irritado com toda essa situação. Paralelo a tudo isso, é sempre importante aumentar a ingestão de água. Né? Se você está bem hidratado, a tendência é o muco ficar mais fluido de forma natural. Isso vai fazer com que o acúmulo de muco diminua, né? E o paciente comece a tossir menos. E outra forma, né, de aumentar a hidratação diretamente nas vias aéreas é a inalação, que a gente já falou. Né? Então dá para combinar, né, as duas estratégias, ou mesmo, dependendo do grau, né, de severidade da tosse aguda, sempre não associada aos sinais de alerta, ele pode tentar cuidar desses sintomas aí somente com o tratamento não medicamentoso. Em caso, né, de não funcionamento, de persistir os sintomas, de se tornar uma coisa muito incômoda, é sempre importante ter em mente que o paciente deve procurar o médico, certo? Afinal, 3 semanas aí, né, que é o tempo de duração de uma tosse aguda, é intenso, é bem complicado, podem surgir o aparecimento de outros sintomas, então é sempre importante ficar alerta, principalmente se o paciente for uma criança, tá bom? Bom, pessoal, nesse vídeo passamos aí pela fisiologia da tosse, suas principais causas e os medicamentos isentos de prescrição que podem ser utilizados nos casos agudos sem associação de sinais de alerta. O que vocês acharam? Será que eu esqueci de alguma coisa? Tem alguma informação importante que passou batida? Deixa aí nos comentários. Posso gravar um vídeo complementar à medida que a gente vai conversando. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Thank you.